Olá, queridos. Meu nome é Alessandro Mota e eu decidi gravar esse vídeo que nós recebemos aqui uma solicitação para que fosse feita uma avaliação da obrigatoriedade ou não da retenção de 11% a título de retenção previdenciária sobre essa nota fiscal aqui, tá? Então, a princípio, a retenção previdenciária de 11% a título de INSS, ela é devida, tá? Ela é devida sim. A empresa tomadora, no caso aqui a MIP, Construção e Incorporação, ela deve fazer a retenção de 11%, tá? Isso baseado em elementos de lei, tá? Eu vou estar passando aqui para vocês, tá? Nesse quadro sinótico, a gente fala aqui sobre os serviços prestados, sobre cessão de mão de obra, onde é sujeito à retenção de 11% do INSS. Tá? Então vocês vão ver aqui que sempre que ocorre a cessão de mão de obra, tá? Onde a empresa ela coloca à disposição de um contratante, tá? Funcionários, trabalhadores, né? Para realizarem serviços, vai haver a retenção de 11%. Tá? Inclusive eu marquei aqui que a empreitada é a execução contratualmente estabelecida de tarefa, de obra ou de serviço, ainda que eventual. Tá? Então a retenção de 11% ela é devida sim. E em que casos que seria dispensada da tal retenção previdenciária? Tá? Casos em que o valor da retenção foi inferior ao limite mínimo estabelecido pela SRP, tá? O que não é o caso, tá? Nesse caso aqui seria R$21, tá? O valor mínimo, tá? Ou quando a contratada, no caso a pole position, não possui funcionários, tá? Não há cessão de mão de obra, tá? Nesses casos aqui os serviços são realizados diretamente pelos sócios ou titulares, tá? Então, se não houver cessão de mão de obra, a retenção ela é dispensada, tá? Ou nos casos em que a contratação envolve serviços profissionais de exercício de profissão regulamentada, tá? Aí aqui ele vai falar sobre quais seriam essas atividades, tá? Que também não é o caso, tá bom? Existe aqui uma outra linha, que é essa linha 5, que vai falar sobre os serviços derivados da construção civil, né? E eu marquei aqui exatamente aqui a opção mais próxima para que a gente possa ter um entendimento, tá? Então, seria dispensado a retenção se fosse apenas uma nota fiscal de venda do material, tá? Onde ele fala aqui, ó, de equipamento ou de material, quando a venda for realizada com a emissão apenas da nota fiscal mercantil de venda, que é a DUF, né? Porém, sem a prestação de serviço, tá? Sem nenhum tipo de serviço envolvido, tá? Então, quando ocorre fornecimento de material com emissão da nota fiscal de serviço, automaticamente passa a ser obrigatório a retenção de 11%, tá? Então a retenção ela é devida sim, tá? Porém, existe uma boa notícia, tá? E a boa notícia é que é possível que seja dispensada a retenção de 11% se a empresa fizer a opção pela desoneração em folha de pagamento, que a gente chama de CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre receita bruta, tá? Existem algumas atividades que são previstas, né, e que possibilitam o pagamento da CPRB. Isso está dentro desse anexo aqui, ó, a relação das atividades sujeitas à CPRB, tá? E eu aqui já marquei aqui na parte de baixo aqui, dentro da área da construção civil, tá? Dentro da área de construção civil, linha 5, empresas do setor de construção civil enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439, tá? Esses grupos estão dentro da tabela CONCLA, e aí eu teria que estar apresentando para vocês aqui por que o CNAE de vocês ele está dentro da opção dos grupos 432. Então vamos entender isso. Lá no CNPJ, CNAE 4322303, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, tá?
essa atividade aqui, ela permite que seja feito a desoneração em folha e o pagamento da CPRB, tá? Que eu vejo aí como opção interessante. Então, onde que a gente vê isso? Aqui, ó, dentro do grupo 432, tá? Nós temos aqui a hierarquia, tá? Grupo 432, a subclasse, que é a atividade de vocês, ela está dentro desse grupo 432, logo é possível fazer o procedimento por desoneração, tá? O que seria o procedimento por desoneração? É o pagamento de um DARF, né, a título de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, onde a empresa ela vai pagar apenas 2% sobre o valor da nota fiscal do serviço prestado, tá? Isso, em contrapartida aos 11%, é muito bom, porque aí você teria uma redução de 9% sobre o valor da retenção, tá? Essa é a solução que eu encontro aí para o levantamento que foi pedido aí pela empresa Polyposition, tá? Eu espero ter ajudado e coloco-me à disposição aí para maiores esclarecimentos, ok?